Tem pessoas que têm a necessidade de ser aprovada, de ser reconhecida, certo? De se sentir valorizada. Ela valoriza. Se sentir valorizada, todo mundo se sente. Mas existe aquela questão que a pessoa valoriza. Ela valoriza o cargo, ela valoriza o título, ela valoriza o prêmio, ela valoriza tudo. Ela quer estar em evidência. E quando ela está em evidência, o que acontece? Isso para ela dá muito prazer. Tem pessoas que preferem um troféu do que o dinheiro, mas é só a questão do título. Aquilo para ela já é uma grande vaidade para ela. E aí eu creio que você conhece gente assim. Pessoas que gostam de ser admiradas, que gostam de estar em destaque, que querem o título, que lutam pelo aquele prêmio, porque ela ama estar em evidência. E quando ela vai para uma empresa que não valoriza isso, ela se frustra. E aí ela acaba o quê? Não ficando. Então, que tipo de empresa ela deve procurar? Ela deve procurar empresas que tenha esse histórico de reconhecer, de promover o funcionário, sabe? Que dá o destaque, por exemplo, do mês para aquele funcionário. Então, são empresas que têm esse tipo de cultura. Aí sim, se ela tiver numa empresa dessa, às vezes não é o dinheiro que vai fazer ela ficar lá, não é o dinheiro que motiva ela, mas só dela ser reconhecida, dela ser lembrada, dela estar em destaque, dela ganhar uma premiação e ser falado o nome dela, aquilo para ela já é tudo. Entende? Então, assim, por isso que você tem que identificar os seus. Quais os seus principais motivadores? Os seus motivadores vão levar você para o seu destino certo. E aí acaba a insatisfação, acaba a tristeza, acaba o sentimento de vazio, acaba o sentimento de inadequação. Você vai estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, certo? É isso aí. Então, pensa sobre isso, tá? Então, assim, e outra coisa, essas pessoas que querem destaques, né? Às vezes a empresa grande, uma multinacional, a corrida é muito mais competitiva, né? Porque tem muitas outras pessoas dentro daquela empresa. Quando você vai para uma empresa pequena, a facilidade de você virar um destaque dentro daquela empresa é muito maior. Então, às vezes, ir para uma empresa menor vale mais a pena do que você ir para aquela grande, onde a concorrência é maior, tá? Então, fica aí a dica para você também, tá bom? Quinto motivador, o motivador da autorrealização. Tem pessoas que elas se realizam apenas de estar cumprindo aquela determinada tarefa. Elas têm um prazer enorme em realizar aquela tarefa que ela faz com a maior excelência possível. Ela se sente autorrealizada e são pessoas que também elas buscam o propósito delas. Aquelas pessoas que buscam a autorrealização são pessoas que estão em busca, de fato, do seu propósito de vida. Aí ela consegue unir o propósito, a vocação, o talento, os dons, a missão dela, ela junta isso tudo e ela encontra o propósito de vida dela, certo? Então, assim, e você? Qual será o seu motivador de carreira? Qual é aquele motivador que realmente fala, que pulsa a tua veia, que faz realmente os teus olhos brilhar? É nesse ponto que você tem que chegar. E aquela pessoa que ela tem a autorrealização, ela sabe exatamente seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, porque ela já está vivenciando um processo de autoconhecimento. Ela tem a percepção nítida sobre a questão do propósito de vida dela. Então, é uma pessoa que ela trabalharia até de graça dentro de uma determinada tarefa, porque ela está em busca do quê? Do propósito dela.
Uma pessoa que tem como motivador o dinheiro, vai dizer que essa pessoa que busca autorrealização é uma demagoga, é uma pessoa que está querendo viver de sonhos. E quando, na verdade, não, são motivadores diferentes. Então, cada um no seu quadrado, tá? Então, o sexto item, qual é o sexto motivador de carreira? A autonomia e a independência. Essa pessoa que trabalha, que busca como motivador a autonomia e a independência, essa pessoa ela jamais vai conseguir trabalhar sendo mandada, recebendo ordens, cumprindo regras ali do que os outros impõem para ela. Isso vai trazer uma insatisfação para ela. Então, por isso, você tem que entender. Tem pessoas que desde nova, eu, por exemplo, desde os 9 anos de idade, eu desenvolvi essa habilidade de empreender. E eu amo a venda, eu amo desafio, eu amo novidade de vida todos os dias. Tem pessoas que não. Que se você faz uma mudança de móveis dentro de casa, já vira um escarcéu. E tem outros, eu conheço pessoas que já me superaram, que troca os móveis toda semana de lugar. Essa pessoa, ela gosta muito de desafios, né? E a pessoa que busca a independência e a autonomia, ela é um tipo de pessoa que ela precisa ter o seu próprio negócio. Ela quer empreender, ela não quer ficar sobre as regras de uma pessoa. Ela precisa ser a protagonista da história dela e ir em busca do seu próprio destino. Ela não vai ficar presa às regras de uma empresa, porque ela tem como valor, como motivador, a autonomia dela. Ela quer ser livre, ela quer criar as próprias regras dela. É diferente de uma pessoa que tem como motivador a segurança. Geralmente, aquela que tem o perfil de motivadores de segurança, ela vai muito pelo caminho do funcionalismo público. Ela passa a ser uma funcionária pública porque a estabilidade para ela é algo importantíssimo na vida dela. E ela consegue enxergar aquilo ali como um meio para ela. Enquanto uma pessoa que tem independência e autonomia não vai se adaptar a um trabalho burocrático. Então, olha para os seus motivadores. Vou dar uma outra dica aqui também de um critério que você pode avaliar, tá? O que para você é realização profissional? Olha isso como um critério. A realização profissional para um é uma coisa e para outro é outra. Então, quando você identifica qual é a sua realização profissional, o que de fato te realiza, fica muito mais fácil, sabe? De você identificar, pô, Elinês, o que me realiza é eu ter o meu trabalho ali, ganhando os meus 2.500 a 3.000 reais. Isso, para mim, é o suficiente para eu viver. Eu conheço pessoas que têm um potencial incrível. Eu olho para ela e eu não consigo conceber que ela não tenha mentalidade. Ela tem capacidade para ganhar 15, 20 mil reais com o trabalho dela, mas ela não ganha por quê? Porque ela se contém. Se contém com 3, 4 mil. Para ela é o suficiente. E está tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Ela se identifica com aquilo ali. E apesar que ela tem um potencial enorme, mas ela se satisfaz com 3, 4 mil. Enquanto outros buscam desenfreadamente os seus 10, 15, 20 mil reais por mês, ou até mais do que isso. Tá? Então, quando você identifica os seus motivadores, com certeza fica muito mais fácil para você entender
a função que você está, o emprego que você escolheu, a profissão que você de fato está percorrendo o caminho. Você pode mudar e traçar novas rotas para isso.